Olá pessoal, quem fala é Sérgio Fernandes, professor de vocês aqui no curso de AutoLisp, do canal Manual de CAD aqui no YouTube. Hoje vamos continuar aí nosso curso de exercício, o pessoal pediu para eu fazer do comando repeat, tá ok? Eu vou fazer um comando bem simples com repeat, tá? Porque nós vamos usar o repeat, pessoal, durante o curso inúmeras vezes, assim como nós vamos usar o for each while, tá? O repeat de maneira especial, porque a gente vai usar ele bastante quando estiver trabalhando com seleção de objetos, tá? Então a gente vai usar ele bastante, eu gosto de usar ele bastante, tá? Porque ele dá um controle bem bacana do fluxo de interações, tá? Qual que é a minha ideia aqui, pessoal? É de criar um comando array em Lisp, tá? Entre aspas, né? Porque o array ele dá, você seleciona um objeto, ele dá o array da maneira que você quiser, retangular, polar, a partir de um objeto. A gente não vai poder fazer isso, porque a gente não tem todas as ferramentas, tá? O que o nosso programa vai fazer é perguntar quantas colunas e quantas linhas a gente vai querer repetir aquele objeto, e utilizando o repeat, nós vamos fazer repetir, tá ok? Eu não fiz esse programa, eu nem sequer pensei na lógica dele, eu acabei de pensar nele tem exatamente 1 minuto, então a gente vai desenvolver junto aqui lógica, programação, se der erro, tudo junto, tá ok? A ideia é que se der algum problema a gente consiga resolver juntos, tá ok? Então vamos lá, vamos começar aqui criando um comando. Acho que eu não estou aqui no... agora eu estou. Defun C2 pontos AR2. Perfeito? E vamos começar clicando em um ponto inicial, tá? Tá? Prontinho. Aquela velha coisinha que a gente já fez antes, definir uma variável inicial pt igual a new e mandei repetir esse loop enquanto pt for igual a new. Se o usuário clicar num ponto, ele não executa isso, porque só vai executar se for igual a new. Então, se o usuário clicar, não executa isso e sai do looping. Se o usuário não clicar em nenhum ponto, ele emite a mensagem e volta para o looping. Perfeito? Então, cliquei num ponto inicial. Perfeito. Como eu vou mandar repetir, eu vou precisar saber quantas linhas, quantas colunas, as distâncias entre linhas e as distâncias entre coluna. Eu também vou pedir essa informação para o usuário. Então vamos iniciar aqui static. Vamos colocar assim, quantas linhas? Tá? Static linhas é new. Enquanto for igual linha a new. Static linha. Linha, não vamos chamar de linhas, não. Linha, static linha. Get int, porque tem que ser um número inteiro. Eu não tenho 2 linhas e meia. Tá? Aqui, pessoal.
Então, o usuário veio aqui, linha igual a new, enquanto for igual a new, vai começar a repetir aqui. Então, ele vai perguntar quantas linhas. Se o usuário não digita nada, ele faz o quê? Ele dá essa mensagem, tá? Agora, vamos supor que o usuário digitou alguma coisa. Se o usuário digitou alguma coisa, eu preciso verificar se o que ele digitou é maior do que zero. Então, se ele digitou, eu vou verificar agora se o que ele digitou é maior linha do que zero. Menor ou igual, vamos colocar assim, se for menor ou igual linha a zero, aí ele emite uma outra mensagem, prompt, digite um número maior do que zero. Tente novamente. Tá? Vamos entender isso daqui agora? Então, a linha vai iniciar como nula. Como ela é nula, isso vai rodar pelo menos uma vez. Se o usuário digitar um número aqui, perfeito, ele não executa isso. Então, se linha for igual a new, mostra isso. Mas como o usuário digitou alguma coisa, ele não executa isso, ele vai executar isso. Então, a linha não é igual a new, então ela tem um número. Se o número for menor ou igual a zero, ele vai dar mensagem que o usuário para ele digitar um número maior do que zero, tá? Se o número for maior, ele não faz nada, continua o programa e sai do looping. Perfeito? Ótimo. A mesma coisa nós vamos fazer para coluna. Vamos vir aqui, ó, selecionar tudo, search, replace, linha por coluna. Replace, set, ok. Tá? Número de colunas, digite número maior do que zero, tudo em ordem, tá? Perfeito. Então o usuário digitou quantas linhas, o usuário digitou quantas colunas, agora eu preciso saber a distância entre as linhas e as colunas. Perfeito? A mesma coisa. A gente só vai mudar o nome das variáveis. Static d linha, vamos colocar um d na frente, que é a distância das linhas. E não vai ser mais um getInt, tem que ser um getReal, porque ele pode digitar o número que ele quiser. E a distância tem que ser maior do que zero. A mesma coisa para a coluna. Vamos chamar de dcoluna, distância da coluna. E aqui não é digite o número de linhas, mas a distância entre linhas. Nenhuma distância de linhas foi informada. Digite o número que zero. Tá. Aqui também, digite o número, digite a distância. Vamos copiar esse daqui que já está pronto, né? Aí eu troco tudo que for de linha por de coluna, né? Search, replace. Eu tenho que selecionar, tá? Se eu não selecionar, muda de tudo. Replace, de linha por de coluna. Replace all. Vamos lá, digite entre as colunas. Nenhuma distância de colunas foi informada. Então a gente tem funcionando aí perfeitamente. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, pronto. A gente tem o ponto inicial, quantas linhas, quantas colunas, a distância entre linhas e a distância entre colunas. Perfeito. Agora vamos pensar um pouco, vou minimizar aqui, vamos lá para o AutoCAD. Vamos desenhar, vamos fazer que o nosso objeto que a gente vai repetir diversas vezes seja um círculo, tá? Então a distância entre as colunas, quantidade de colunas, é quantas vezes eu andar em X, tá? Então toda vez que eu estiver falando de coluna, eu estou falando em X, quantas colunas eu tenho. E quantas linhas vai ser quantas
linhas eu vou ter e nós vamos estar mexendo em Y. Perfeito? E aí nós vamos ter quantidade de linhas, quantidade de colunas, nós vamos ter a distância entre linhas, distância entre colunas. Toda vez que eu estiver falando de linha, eu estou falando em Y. Toda vez que eu estiver falando de colunas, eu estou falando de X. Tá ok? Perfeito. O que eu vou fazer agora, pessoal, é extrair X e Y do meu ponto PT. Set que X é o car de PT. Set que Y, car do CDR de PT. Então, vamos lá. Desculpa aí, pessoal. O telefone tocou, eu pausei o vídeo. E aí eu tive que atender. Mas vamos continuar aqui, então. Então, agora, pessoal, a gente vai criar o quê? A nossa repetição, o nosso array. Então, o que a gente precisa entender agora é que a gente vai rodar um repeat dentro do outro. Ou seja, eu vou fazer um fluxo para a coluna dentro do fluxo da linha. Vamos colocar isso em programação, fica mais fácil. Repeat um número de colunas. Vou criar um ponto inicial, que eu preciso chamar ele de um ponto inicial, list do x e do y que eu extraí ali em cima. Tá? Agora eu vou criar, pessoal, uma variável aqui, porque assim, a cada nova repetição, eu quero que ele some. Por exemplo, eu vou estar fazendo as linhas primeiros, né? Então, a cada repetição, eu quero que ele some um delta na minha linha, que é a coordenada y. Porém, quando acabar isso, eu preciso do meu y original. Então, se eu pegar aqui e começar a alterar o meu y, eu não vou ter mais ele original. Tá? Ah, mas eu posso pegar aqui em cima. Posso, mas dentro do meu fluxo de repetição ele vai desaparecer. Então, eu vou criar uma variável y1, que ela vai ser o car do CDR de PT1, de PTI. Tá? No momento que a gente estiver fazendo a interação com breakpoints, fica mais fácil de entender. Tá? Então, eu preservei o meu y. Eu vou mexer nesse y1. Então, vamos fazer um círculo aqui agora. Fiz o círculo e agora eu vou criar uma nova repetição. Eu acho que a gente não pode usar direto aqui linha. Eu acho, pela minha experiência, que a gente vai ter que mudar esse valor. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Repeat linha. E agora eu vou fazer o quê? y1 é a soma do y1 mais a distância da minha linha. Tá? Vou criar agora um novo PTI. É o list de x e de y1. E vou mandar inserir de novo o círculo. Encerrou esse repeat. Tá? Então vamos lá. O que ele começou a fazer aqui? Ele vai fazer a coluna. Pegou o x e y inicial. Extraiu dele um y1, que eu vou usar aqui. Criou o primeiro círculo. Agora ele vai repetir o quê? O número de linhas. A cada nova passagem ele constrói uma linha acima. Perfeito? Então ele vai sempre somar em y1. Então PTI, ó, pessoal, o meu ponto 1, PTI, ele sempre vai ter x e y1 acrescido do valor de d'. Então ele vai começar aqui a fazer um círculo aqui, um círculo aqui, um círculo aqui, um círculo aqui, um círculo aqui. Quando acabar ele vai estar aqui em cima. Tá? Vocês vão reparar quando a gente fizer isso pausadamente. E agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o meu x é a soma de x mais d coluna. Encerrei o meu repeat. Encerrei o meu programa. Vamos colocar um print aqui. Perfeito? E agora a gente pode rodar. Eu não vou colocar breakpoint aqui, não tem necessidade. Isso aqui nós já testamos diversas vezes. A gente vai ver que vai funcionar. Eu vou colocar apenas aqui, onde é o fluxo de repetição e é onde a gente vai deixa eu colocar um pouquinho aqui para baixo para eu dar -1. E que vai interessar para a gente. Então, Tools, Load Text in Editor. Vamos apagar isso aqui. Vamos dar um zoom mais perto aqui e vamos começar. O nome do nosso comando é AR2. Então tá lá. Se eu não clicar num ponto inicial, se eu der Enter, tente novamente. Se eu clicar,
Continua. Digite o número de linha. Se eu digitar Enter, ele não permite. Se eu digitar 0, digite o número maior do que 0. Digite o número maior do que 0, mas ele permitiu. Tem uma falha no nosso programa. Vamos dar ESC, vamos voltar lá. Tem uma falha grave aqui. Então tá aqui, ó. O usuário pegou e clicou no ponto. Se a linha for menor ou igual a 0, ele não pode só mostrar a mensagem. Ele tem que transformar a linha de novo em nil para repetir o looping. Então aqui nós temos que colocar um plugin e colar que se a linha é menor ou igual a 0, linha tem que voltar a ser nil para ele continuar a repetição, tá? Porque não adianta só ele mostrar a mensagem. Quando for verificar o looping, ele vai ver que linha é 0 e 0 é diferente de nil e aí ele pula para cá. Eu não quero. Então, se a linha for igual a nil, vai mostrar a mensagem. Se a linha for menor ou igual a 0, ele mostra a mensagem e transforma a linha em nil para retornar aqui de novo. A mesma coisa nós vamos ter que fazer aqui para a coluna. Plugin. De coluna nil. A mesma coisa aqui para o de linha. Por que eu estou colocando esse plugin? Porque se eu não colocar, a primeira linha fica sendo do if para o verdadeiro e a segunda para o falso. Não é isso que eu quero. Eu quero que tudo isso só seja executado se for verdadeiro. Então, set aqui. De linha é nil. A mesma coisa para esse cara aqui. De coluna é nil. Vou carregar de novo, Tools Load Testing Editor. Vamos rodar de novo, AR2. Ponto inicial, se eu não clicar nada, não segue, eu clico. Número de linhas, eu vou digitar Enter, não segue. Digitei 0, também não segue. Digitei -1, também não segue. Vou digitar 5 linhas. Número de colunas, se eu digitar Enter, não segue. Se eu digitar 0, não segue. Se eu digitar -1, não segue. Vou digitar 5, seguiu. A distância entre as linhas é a mesma coisa. Se eu digitar Enter, não vai. 0 não vai. Vou digitar 10. Coluna, a mesma coisa. Vou digitar direto aqui 10 também. Pronto. Agora ele vai vir aqui para o meu looping. Pessoal, a gente tem aqui a variável pt que nós criamos logo de cara que a gente pegou o ponto. Dela eu extraí o x e o y. Agora eu mandei repetir o quê? O número de colunas. Quantas colunas são? What? São 5. Ó, vamos fazer assim que vai ficar mais bonito. Ó. Vai ficar mais fácil da gente ver, eu não preciso ficar dando tanto zoom. Porque vai criar por aqui, se o zoom não estiver legal eu mudo. Vamos zerar aqui. Fica mais fácil. Então vamos pegar aqui o valor de x. Para ficar mais fácil ainda, pessoal, tive uma ideia melhor. Vamos encerrar aqui. Vamos fazer um círculo no ponto 0, 0. Tá? Pronto. Aqui é o meu 0, 0. Eu trouxe o zoom para perto dele. E aí vai ficar mais fácil a gente verificar aqui a soma, as interações, porque fica mais fácil fazer conta, tá? Então vamos dar o comando AR2, ponto inicial, eu vou digitar 0,0, tá? Número de linhas 5, 5, 10 e 10. Por enquanto vamos deixar igual para ficar mais fácil. X é 0 e Y é 0, porque eu mandei para o ponto X0, Y0. Número de colunas... Tá aqui 5 colunas, então ele vai repetir tudo isso aqui 5 vezes. Então vamos lá. Começou o primeiro fluxo de repetição, ele criou a variável PTI contendo x e y. Extraiu a variável y1 de PTI. Pronto, tá aqui. Vai mudar para 0, ótimo.
Agora o que ele vai fazer? Ele vai criar um círculo em PTI. Criou. Vamos dar um zoom aqui mais próximo. Criou aqui o nosso círculo, tá? Vou voltar aqui para o programa. Agora, pessoal, isso aqui, essa linha aqui, esse círculo que ele criou, foi do looping do coluna. E isso vai se repetir 5 vezes. Então, agora ele vai repetir dentro desse repeat do coluna a mesma quantidade para a linha. O que ele vai fazer agora? Repetir linha. Quantas linhas são? 5. Tá. Y1 é a soma de linha 1, de Y1 mais D'. D' é 10. Então ele vai pegar Y1, somar com mais 10 e vai devolver o valor de Y1, que vai virar 10. Então vamos lá, ó. Y1 agora vale 10. Então Y1 agora está aqui em cima, ó. Ele vai criar um ponto com X e Y1. Perfeito? E agora vai mandar fazer um círculo nesse novo ponto. Está aqui. Subiu, rodou de novo, que agora ele está preso nesse fluxo de repetição, que vai rodar 5 vezes. Ele vai fazer o que agora, pessoal? Ele vai pegar o Y1, que é 10, somar mais 10, ele vai virar 20. Vai criar uma lista com o mesmo X, com o Y diferente. E vai criar o que ali, ó? Tá vendo? Criou um a mais, como eu achei mesmo que ele ia fazer, depois a gente arruma. Agora, pessoal, que ele acabou esse fluxo de repetição, olha o que ele está fazendo. Ele vai pegar o X, que é esse ponto aqui, e vai trazer para cá o valor de D coluna. D coluna vale 10, X vale 0, 0 mais 10, X vai ter o valor de 10 agora. Pronto, X agora tem o valor de 10, ó, X 10. Ele vai criar agora com X e o Y antigo. Então o Y1 está aqui em cima, mas o Y antigo está aqui. Então ele vai fazer o quê? Criar um PTI com o novo X que a gente deslocou mais 10. Então andou 10 para cá, ó, andou 10 para cá. Com o Y antigo, que não é esse aqui de cima e sim esse aqui de baixo. Então ele vai criar um ponto aqui. Extraiu de novo o Y, tá? Porque eu vou usar ele aqui agora para fazer as linhas. Criou e agora vai fazer tudo de novo. Tá? Agora pulou. Olha lá que legal. E vai fazer mais um. Perfeito? Só que está fazendo com uma linha a mais, porque a gente começa aqui, ó, a fazer o círculo dentro do coluna. Para não mudar, eu vou simplesmente subtrair um aqui do linha para minha lógica de programação funcionar perfeitamente. Então, eu vou subtrair do linha 1. Tá? Vamos tirar aqui os breakpoints. Clear all breakpoints. E agora vamos rodar com umas medidinhas melhores aí. Então vamos lá. AR2, ponto inicial 0,0, para ficar mais fácil de vocês entenderem aí. Digite o número de linhas, vamos colocar 15 linhas com 5 colunas. Distância entre linhas, eu vou colocar 4. Eu quero que meus círculos fiquem um encostado no outros. E as distâncias entre as colunas eu quero 8. Olha lá. Tá? Da mesma forma que se eu usar aqui de novo e falar que eu quero 100 linhas, 150 colunas. A distância entre as linhas eu quero 8 e entra 8 também. Olha lá. Vai executar 150 vezes. Tá ok? Pessoal, essa aula aqui, ela foi bem simples. E talvez esse looping de um repeat dentro do outro, talvez tenha criado aí um pouco de dúvida. Mas o programa vai junto, vocês vão poder colocar aí os breakpoints, verificar as variáveis passo a passo e entender a lógica. O importante é entender a lógica, tá? Formar algoritmos é uma coisa que a gente vai fazer durante o curso todo.
criar uma lógica, um algoritmo que nos sirva. Esse aqui não serviu. Existem outras maneiras de se fazer isso aqui que a gente fez, tá? Mas o que a gente sabe é isso que dá para fazer, tá? Então tá aqui, ó, nosso programinha executou aqui, perfeito? Pessoal, eu espero mesmo que vocês tenham gostado, tá ok? Na próxima aula a gente já entra com matéria nova, a gente vai falar sobre tratamento de string, tá? Essa é a próxima aula nossa, tratamento de string. Depois nós vamos falar sobre conversão de dados, tá ok? E depois nós vamos falar sobre dados externos, tá ok? Nós vamos aprender a abrir dados externos. Então, são as nossas próximas 3 aulas, perfeito? Essas aulas, elas não têm uma correlação entre elas, então eu vou ensinar as 3 aí de uma maneira sem fazer muitos exercícios, e aí mais para frente, quando a gente amontoar um certo conjunto de informação, a gente faz de novo umas aulinhas aí de exercício, tá? Perfeito? Eu vou colocar o blog em dia, meu blog está parado, tá? Eu não tive tempo de atualizá-lo, eu preciso escrever ainda os artigos sobre os loopings, preciso postar os vídeos, postar as videoaulas dos exercícios no blog, e aí eu começo a escrever essa videoaula, essas novas aulas que devem sair essa semana ainda, para vocês poderem curtir elas aí no final de semana, que deu para perceber que o pessoal assiste muito aí de final de semana. Perfeito? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.